Daqui a pouquinho nós vamos ver a última reunião que eu fiz, a penúltima reunião que eu fiz lá na África do Sul, porque essa é de domingo, 9h30 da manhã. A igreja estava lotada domingo passado, foi aquela festa muito linda lá, e depois que terminou a reunião, meu irmãozinho, era muita gente curada. Às 18 horas já foi um pouquinho diferente. Ela foi feita para batismo no Espírito Santo. E Deus batizou várias pessoas no Espírito do Senhor também. E Ele pode ter certeza que Ele quer nos abençoar e vai nos abençoar. Hoje é dia de nós sermos aqui de cabeça erguida, em nome de Cristo Jesus. Vamos ver agora então o que Deus tem preparado para nós hoje. Nós todo dia estamos essa semana tendo duas mensagens, uma de Isaías, no culto anterior eu pulei para o Salmo, porque tinha uma palavra boa, mas estou voltando a Isaías agora, o capítulo é o 49, e vamos ver o que nós estamos aqui, que Deus está falando conosco. E aqui ele deu uma revelação de Jesus, meus irmãos, em que ele mostrou o Pai falando com o Filho no início da criação. E ele disse o seguinte: e agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. O Jacó era aqueles legalistas que não tinham passado uma experiência com Deus, mas que estavam desviados. Então ele veio para isso, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, conforme disse a mulher Ciro-fenícia. Mas Israel não se deixou ajuntar, quer dizer, o orgulho deles de agora ser um príncipe que lutou com Deus, achavam que estavam sobre todas as pessoas e não se deixou ajuntar. Aí diz o Senhor mais: contudo, aos olhos do Senhor ser glorificado, e o meu Deus será a minha força. O Pai seria a força dele. Você sabe que ele é Deus com o Pai, mas não há aquela competição, não. Ele é o Filho e é obediente em tudo. Ele tem capacidade que o Pai dizia: haja luz, e ele foi e fez a luz. Ele era a palavra de Deus. Haja isso, ele que fez. Mas ele respeitava e respeita o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quer dizer, ele estava submisso junto ao Pai e depois falou que nós seríamos um com ele e com o Pai também. O versículo de hoje é o versículo 8, que diz assim: assim diz o Senhor. Então vamos prestar atenção. No tempo favorável te ouvi. Então esse é um tempo favorável para a minha pessoa, para a sua. Às vezes você foi levado a alguma igreja, ou a nossa, muitas vezes, mas não entendia a palavra. Até que começou a entender. É o tempo favorável. É o tempo que Deus tem prazer em lhe revelar, em lhe formar na palavra dele, para você ser uma pessoa poderosa nas operações que ele quer que você faça. Então, esse é o tempo favorável e que diz: eu te ouvi, eu te atendi. É só você agora abrir a boca que ele vai continuar falando. E no dia da salvação te ajudei. Quer dizer, ele talvez estivesse assim meio fraco para tomar uma decisão, mas Deus lhe deu um empurrãozinho e você tomou. E depois que a gente passa pelo processo da salvação, quem não passou não sabe. Meu irmão, a gente ganha uma confiança em Deus que a gente nunca pensou existir. Aquelas vacilações que nós tínhamos antes acabam. A gente passou pelo processo. A salvação é um processo de 3 partes. Você ouve o Evangelho e acredita. Aí você aceita Jesus na sua vida. Aí depois você aprende por que ser batizado nas águas. Não é para tomar um banho, não. A maioria só toma um banho. Você recebe 6 bênçãos no batismo. Você tem a remissão, que é o perdão dos seus pecados. Você é despido do corpo da carne, a segunda, aquela inclinação para as coisas da carne. Você é despido do corpo do pecado, quando a pessoa já está na prática, diz: não, Deus não quer que eu continue, então eu vou mudar. A quarta é a circuncisão de Cristo. Quem não tem essa marca não é de Cristo. No passado, era feita ao 8º dia de vida do menino, no órgão genital dele, como o doutor faz operações de fimose, parecido. Aí ele era marcado como um judeu. Agora, hoje, ela é feita no homem e na mulher, onde? No Espírito nosso, a marca é eterna, nunca mais vai nos deixar.
Então, na batalha espiritual, o anjo olha, sabe que nós somos de Deus. O demônio olha e sabe que tem que sair fora, porque se nós invocarmos, o Pai vem nos ajudar. Essa marca é necessária. Bom, aí você já tem então a quarta bênção. Nós temos a quinta, que é simplesmente o seu pecado. O primeiro que eu falei, a remissão de pecados, quer dizer, a sua velha natureza é sepultada, eu troquei. A quinta que é a remissão, é o perdão dos pecados, a quinta bênção. E a sexta, você sai das águas para andar em novidade de vida. Agora você é uma nova criatura. Antes você era um enjeitado de Deus, agora você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. É muito importante. São 3 fases. E a terceira é de Jesus. Você é batizado no Espírito Santo, se enche do poder de Deus. Vamos terminar aqui o nosso versículo de hoje. No dia da salvação te ajudei e te guardarei. Quem é dele vai ser guardado por ele. E te darei por conserto do povo. Aí está falando de Jesus. Mas como nós somos a igreja, e cada um de nós individualmente é a igreja, então nós também somos dados por conserto, para explicar para o pessoal que não estamos pedindo para mudar de religião, estamos pedindo para aceitar essa obra que Jesus fez, que você entra na aliança com Deus. Muitas vezes você não precisa nem de orar, vê uma tentação de dor, de problema, qualquer coisa, você só diz assim, eu estou em aliança com o Pai. Acabou. Ele sabe da aliança, você sabe, o demônio tem que sair. Então, e para quê? Para restaurares a terra da promessa, a terra de Deus. O Evangelho é a restauração da terra que Adão perdeu. Hoje nós estamos vendo essa restauração. Não vamos participar de tudo, mas nós vamos para o céu para participar por toda a eternidade. Aqui ainda teremos... No mundo tereis aflições, problemas e tal, mas lá não vai haver não. Então, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as verdades assoladas. Tudo que nós estamos pegando foi assolado quando Adão e Eva cometeram um único erro, desobedecer a Deus. Não podiam ter feito isso. Aí nós pagamos a conta. Mas hoje não temos que culpar Adão, porque aceitando Jesus nós somos restaurados. E buscando a Jesus, nós temos todas as bênçãos, porque tudo é nosso. De atravessar o Jordão. Ele estava num lugar chamado Sitim. Sitim é a árvore acácia. Então ele devia ter muita árvore lá e puseram que aquele lugar chamava Sitim. Aí Deus mandou que eles viessem para perto do Jordão. E no Jordão não teria condição de atravessar aquele dia humanamente falando, porque era tempo das chuvas, das inundações. E então eles ficaram lá perto. O Josué disse o seguinte, vocês não vão tirar o olho agora da arca do Senhor. Os sacerdotes vão pegá-la e vão trazê-la ao Jordão. E vocês vão acompanhar de longe. Vocês não podem chegar perto, tem que deixar um distante de 2.000 côvados, mais ou menos 900 metros. Eles tinham que olhar para ver até onde a arca chegaria. O versículo 4 diz assim, haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Então eles não podiam chegar perto da arca, porque senão não iam saber o caminho. Mas tinha que olhar ao longe. É igual a gente. A gente vem para a igreja, está olhando ao longe a palavra, mas de repente ela fica aberta para nós. A gente pega aquela palavra, ali está a bênção que nós precisamos. Então nós chegamos perto de Deus pela palavra revelada. 900 metros, nem todo mundo conseguiria ver a arca. A arca era um baú pequeno. E os sacerdotes estavam carregando ele. Tinha umas varas que eles carregavam aqui no ombro. 900 metros mais ou menos é como daqui no Angabaú. Pensa se nós estivéssemos aqui olhando, como é que nós temos que fazer? Esforçar, ou um pouquinho menos, né, 900 metros, para poder ver a arca. E se a gente não visse, não teríamos, não saberíamos o caminho. Longe. É assim que fica, a gente não entende tudo da Bíblia. Até humanamente falando, ele pode até decorar e recitar e começar a pregar
coisa da mente, mas Deus não fala que é da mente. Ele diz que a palavra dele se discerne espiritualmente. É preciso que o pregador seja salvo, não esteja em pecado e seja ungido por ele para poder transmitir o recado, para você poder entender. Você entendeu, então naquilo que você entendeu, é como é que viu a arca, você sabe o caminho. E se não vê a arca aqui dentro, a revelação, você não sabe. Aí diz mais aqui, olha assim, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Aí o versículo seguinte, então, e falou Josué o sacerdote, dizendo, levantai a arca do concerto e passai diante do povo. Tinha que levantar, não podiam colocar em cima do animal, ou arranjar umas rodinhas para transportá-la, não. Ela tinha um certo peso que era de madeira. Ali dentro estava o bordão de Arão, que floresceu. Ali dentro estava um pouco do maná e as tábuas da lei que Moisés tinha conseguido no Monte Sinai. As primeiras ele quebrou, mas Deus fez ele lavrar outras tábuas, alisar, e o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos ali. E o sacerdote tinha que levantar, colocar aqui no ombro e sair carregando, e todo mundo louvando a Deus, e eles tinham que olhar. Quem não visse a arca não saberia o caminho. Quem não vê a palavra revelada não sabe o caminho. Pode ser abedicor e salteado mais do que a gente. É como os escribas do passado. Eles escreviam a Bíblia manualmente e achavam que sabiam tudo e queriam ensinar, não sabiam. Eles simplesmente sabiam o que estava escrito, mas não, o significado não. Só depois dessas experiências. Aí o Senhor falou, o Josué falou ao sacerdote, dizendo, levantai a arca do concerto e passai diante desse povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Sempre a palavra está adiante. E o Senhor disse a Josué, que era o que tinha obedecido. Josué passou a vida toda aprendendo com Moisés. Moisés saía e Josué ficava lá na tenda da congregação. A vida dele era guardar ali e auxiliar o Moisés. Moisés morreu e Deus mandou que desse o lugar a Josué. E o Senhor disse a Josué, esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Meu irmão, o dia que você for obediente a Deus, a sua família vai reconhecer você como uma pessoa de Deus, os seus amigos, e vão lhe procurar, porque Deus vai lhe engrandecer. Vão olhar para você e vão dizer, este homem é de Deus, essa mulher é de Deus, esse jovem é de Deus, essa moça é de Deus. Aí continua, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. De que mais Josué precisaria? Do mesmo modo que ele foi com Moisés, Deus deu a palavra, eu vou ser com você. Moisés conseguiu abrir o Mar Vermelho. E Josué o que ia fazer? O Rio Jordão estava transbordando. Ele orava, ele poderia orar, Deus, daqui 1 mês ou 2, quando parar a chuva, fica melhor. Não, Deus não tem problema. E se você tem problema, passa ele para Deus, que Deus sabe resolver. Senhor, eu quero que você me ajude a resolver esse problema. Aí o Senhor Deus disse, eu vou te engrandecer diante do povo, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. E hoje, é como Josué? Não. Assim como ele foi com Jesus, ele quer ser comigo e com você. Jesus disse, está claro, João 14, versículo 12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as mesmas obras. Por que fará? Porque o Pai vai estar com ele. E como é que sabemos disso? Quando nós sentimos de Deus, estamos batendo na tecla, Ele abre a porta, nós vamos e fazemos. E damos o louvor a Ele. Nunca pega o louvor para você, que você não fez nada. Para que saiba que assim que foi com Moisés, serei contigo. As pessoas têm que saber que nós, individualmente, cada um de nós, temos Deus conosco, assim como Ele esteve com Jesus. Josué era com Moisés, nós é com Jesus. Ele é o nosso padrão, é o nosso exemplo. Ele é tudo que nós precisamos. E Ele disse em João 13,15, eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Temos que fazer. Pois, aí ele diz assim, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do conselho, dizendo,
quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Eles não podiam passar, mas não tinha condição, não tinha. Mas Deus ia usar Josué para fazer um milagre, e fez. E eles passaram a pé enxuto. Que milagre ele fez? Aquelas águas que corriam, simplesmente apareceu uma barreira espiritual invisível que segurou. E elas foram armazenando uma em cima da outra. Terra já não dá para fazer isso, que a terra escorre. A água escorre muito mais, mas não escorreu. Ficou todo mundo ali como se tivesse uma verdadeira muralha de cimento armado, muito bem feita, como nas grandes hidrelétricas tem, que a água não passa. E ali ia aumentando, mas não tinha barreira de cimento, nada não. Ninguém via nada, ficaram abismados com a coisa. A que estava aqui correu, essa aqui começou a somar, e eles passaram depois junto àquela barreira a pé enxuto. E se elas estourassem? Estourar coisa nenhuma, pessoal. O diabo que fala isso, você fica com medo. E se eu não aguentar? E se acontecer? Para com essa dúvida. Se Deus falou, Deus vai cumprir. E eles pararam lá e depois passaram. Deus quer que as pessoas reconheçam que Ele está em nós e nós nele, e vão nos procurar. Primeiro agora é Isaías 49. E nós já estudamos vários versículos. Agora nós vamos ver o 8º, que eu já fiz o estudo com o pessoal anterior, mas se eu não fizer com você, você não vai entender os seguintes, porque os seguintes falam, o 8º abre a porta. Isaías 49, 8 diz assim: assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conselho do povo. Está falando de Jesus, da igreja, da minha pessoa, da sua. Nós temos que entender, pessoal, que nós fomos dados para levar o povo o concerto, a aliança que Deus fez, que não pode ser desfeita. Por que ela não pode ser feita? Porque ela foi feita no sangue de Jesus, com a vida dele. Ele sofreu nossas doenças, enfermidades, transgressões e iniquidades. O pecado que nos trazia paz estava sobre ele, e pelas feridas dele fomos sarados. Deus não pode olhar para ninguém e falar assim: eu não quero salvar você. Ué, como é que Jesus fica aí? Jesus sofreu o pecado daquela pessoa que ele pegou e pôs nele, então quer salvar sim. Isso é muito importante você entender. Agora você tem que crescer um pouco na fé, não é para você começar a ajudar outros, você só pensa em ser ajudado. A gente, quando era criança, a mamãe fazia tudo, depois nós ficamos, não, mãe, quem toma banho sozinho agora sou eu, não precisa dar banho mais em mim não, depois não precisa mudar minha roupa não, de vez em quando eu queria ver a cabeça, o cabelo, se não está tudo direitinho, vinha, não, está tudo direitinho sim, estou tomando banho direito. É assim que Deus quer ver você. E quando chegamos adulto, acabou mesmo, casamos e casa para quem te quer. Deus abençoe a senhora e o papai, muito obrigado, e vamos criar família, e esperamos que as famílias também façam a mesma coisa. Continuando aqui no versículo, do conselho, para quê? Para restaurares a terra da promessa, do entendimento, da fé, e lhe dares em herança as verdades assoladas. Estava tudo assolado no pecado de Adão, mas Jesus renovou tudo. Irmão, nem tudo nós vamos saber aqui, porque aqui nós não temos condições, senão a gente ia ficar muito poderoso aqui, a pessoa ia ficar até com raiva da gente. Nós somos iguais a eles, mas já estão melhorando bem. Mas no céu, quem não for para lá vai perder, porque quem for vai ser a eternidade toda de bênção, de fartura, de prosperidade, de alegria, de santidade, nunca vai mudar. Aí ele diz o porquê que ele fez tudo isso: para dizeres aos presos, eu e você somos a igreja, hein? Saí. E aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos terão seu passo. Quer dizer, eles podem vir, que Deus tem esses caminhos aí pelos montes dele, pelos lugares altos, onde eles terão o pasto. Aqui é a palavra, tem coisa aqui que hoje é difícil para nós, mas com um pouquinho de ajuda de Deus a gente entende. E é para eles pastarem também, para eles comerem e se fartarem. Continua no 10. Nunca terão fome, oh glória a Deus. Nem sede, eu não vou beber uma aguinha não, nem a calma nem o sol os afligirão,
porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente ao mananciais de águas. Acabou. Então Deus vai fazer com a gente, onde nós vamos nos satisfazer a sede nele, nós vamos ter tudo do bom e do melhor, sem a necessidade de não se preocupar que um dia pode acabar. Ah, missionário, o que será do mundo quando o petróleo acabar? Eu digo mais, o que será do mundo quando o sol não mais brilhar? Que Jesus disse que antes da volta dele o sol vai acabar com a luz dele. Vai ter lugar na terra que está quentinho, 200 e poucos graus abaixo de zero só. Como é que eles vão viver? Não sei, pessoal, mas que trate de aceitar Jesus, porque ele vem arrebatar a igreja e dessa nós estamos fora. Nós vamos ser levados antes da grande tribulação, porque a coisa vai ficar séria. É preciso ver, tem uma época que 1/3 dos peixes do mar vão morrer. 1/3 da humanidade irá morrer também. Olha que coisa séria. E nós somos de Cristo, vamos ficar tristemente vendo os amigos sofrerem porque não quiseram aceitar Jesus. Todos podem aceitar. Agora nós temos um trabalho, orar e interceder para Deus quebrar aquele coração de pedra e fazê-lo coração de carne, para as pessoas poderem entender e assim serem abençoados. Amém? Vamos soltar agora o cabo da nau, pessoal? Solta o cabo da nau, maestro. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando for estaduais, quando as ondas lutar, se o amor aqui deixar vocês, para ir para outras campanhas longe, né? E aí Deus abençoe em nome de Cristo. É Josué capítulo 3. Nós já chegamos aqui até o versículo 7. Até chegamos até o 8 no final. Vou falar o 7 e 8 que já vimos. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Tem um dia que ele também vai começar a engrandecer você, como servo dele. Você está no ginásio aprendendo, um já está no 2º grau. Aí ele diz que vai engrandecer a cada um de nós, perante os olhos de todo Israel, de toda a igreja. Para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Do mesmo modo que Deus foi com Moisés, seria com Josué. E nós, do mesmo modo que ele foi com Jesus, está lá em João 14:12, ele será conosco. Aquele que crê em mim, Jesus disse, fará as mesmas obras, porque Deus é do mesmo modo conosco. E as fará maiores, tem outras maiores que vão fazer. Por quê? Porque o Senhor Jesus foi para o Pai. Então está dizendo aqui no versículo que ele será conosco igual foi com Jesus. Só estou adaptando. Versículo 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo, quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Tem hora que nós temos que parar. Deus está falando com você, você está aprendendo. Aí você chega até as margens do Jordão, para quê? Para atravessar o Jordão espiritual. Para se assumir diante de Deus. Assim como um dia você se assumiu como adulto, pai, mãe, não se preocupe comigo, que eu já estou madurinho já e sei cuidar de mim. E é verdade. Assim também você espiritualmente vai assumir o seu ministério em Cristo. Talvez seja uma professora, seja um médico, seja um empresário, seja um repórter, um locutor, sei lá mais o que você pode ser, ou até sapateiro. Não há profissão que faz assim, você não vai ser usado, que a sua profissão é pequena. Eu fui sapateiro na vida, até remendão, aquele que punha saltinho no sapato, fazia meia sola e tudo. E Deus me chamou para pregar. Eu tenho 50 profissões e 51 necessidades, quer dizer, sempre tem uma coisinha a mais. Já fui camelô na feira, já fui mascate de porta a porta, já fui vendedor de atacado, e por aí afora vai, contador, só Deus sabe que eu já fui na vida, e graças a Deus hoje eu sou um simples servo de Deus, aleluia. Eles ordenariam o sacerdote, quando chegasse à borda das águas do Jordão, que parassem. Eles não podiam ir, mas eu sou sacerdote, não vai, você vai quebrar a cara. A obra de Deus tem hierarquia. Os que não sabem viver sob disciplina vão se dar mal. Temos que respeitar as autoridades constituídas por Ele, para que nós possamos continuar fazendo a obra dele. Versículo 9 agora. Então disse Josué aos filhos de Israel,
chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Nós temos que conhecer. Ele não é um Deus morto. O túmulo dele está vazio. Quando eu fiz 70 anos, eu fiz a festa lá em Jerusalém. Umas 200 e tantas pessoas aí compraram passagem e foram conosco. Cada um pagando o seu. E lá foi uma bênção grande. Eu entrei no túmulo onde estava Jesus, tirei foto lá dentro. Está vazio, pessoal. Já não está mais aqui. E graças a Deus. Mas ele está no nosso meio. Daqui a um pouquinho você vai ver um testemunho da África e vai dizer, poxa, Deus é bom, hein? Aí que mais que diz assim: e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os ferezeus, e os girgazeus, e os amorreus, e os jebuseus, que eram as 7 nações, da qual ele teria dito que teria ele tomar a terra deles e dar para os filhos de Israel. Mas por quê? Por 2 motivos. Abraão passou lá quase 500 anos antes deles estarem agora de volta, e Deus prometeu, toda essa terra eu vou dar a você. E estava lá os heveus na época. Aí o Abraão foi e agradeceu a Deus, mas Deus disse, mas vai demorar, eles vão para uma nação, vão se dar bem que foi Egito, vão ser escravos, mas depois eu vou libertá-los. E Deus cumpriu toda a promessa. Aí eles tinham condições agora de fazer a vontade do Senhor. Aí diz mais assim: eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Primeiro iria passar a arca. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que a planta dos pés, 2 sacerdotes que levam a arca do Senhor, e o Senhor de toda a terra repouse sobre as águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão. As águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas sendas para passar o Jordão, levavam o sacerdote a água do conselho do Senhor. Aí você vai ler que vai ver exatamente isso que aconteceu. Deixa eu explicar para você. Assim como ele foi com Moisés. Como é que ele foi? Moisés estava numa enrascada. Deus mandou ele entrar num vale quando saiu do Egito? Não precisava. Porque se ele tivesse, você pega o mapa do mundo, você vai ver. Vindo ali de onde ele estava, o Israel, e andado pela terra dos filisteus, que eram bravos, é o Hamas que está lá hoje. Ele chegaria ali, Israel, até em 11 dias, se andasse depressa. Mas como tinha criança, tinha boi, tinha velhinho, então, talvez um mês, vamos dizer assim. Mas eles vendo a guerra, que ia ter guerra, os povos ali eram bravos, eles iam querer voltar para o Egito. Aí Deus mandou ele entrar para o deserto. Eles viram como é que o deserto era ruim. E aí o Senhor Deus mandou Moisés voltar. Ainda não tinha o canal de Suez. O Mar Vermelho, vamos dizer que aqui é o Mediterrâneo. O Mar Vermelho parava aqui, tinha um bom pedaço de terra. Depois fizeram esse canal de 1800 e pouco lá. Aí abriram, aí fez a comunicação. Hoje passa navios daqui e chegam ali no Mediterrâneo. Mas eles andariam aqui pelo deserto, não foi, mas Deus mandou voltar. Agora vocês vão andar do lado de cá do Mar Vermelho. Foram andando, o Mar Vermelho estava lá. Aí o que ocorreu? Teriam de ficar naquele vale? Não. Foram levados a uma praia, que caberiam uns 4 milhões de pessoas. Mas aí o faraó se arrependeu, e Deus sabia disso, juntou todos os exércitos dele e veio contra Israel. E Deus disse, eu vou ser glorificado em faraó. E não tinha jeito, porque naquele vale que eles entraram para chegar naquela praia, eram altas montanhas da esquerda e altas montanhas da direita, não dá para fugir. Aqui viu o faraó, e o Moisés estava lá, e Deus já tinha mandado, Moisés, fere as águas. Moisés está orando, Deus gritou, Moisés, para de falar, vai ferir as águas. Quando feriu, soprou um vento forte, abriu, e eles atravessaram. Olha o milagre. Do lado tinha profundidade de 400 metros, do outro lado 1.600. Só que Deus, quando fez ali, e quem fez foi Jesus, fez uma passarela flutuante ali, que 20 metros aqui, de um lado ou do outro, e 80 do outro lado. Eu não sei qual do lado era o maior. Então Deus fez essa água tipo congelar,
virar uma maionese. O vento limpou tudo, eles passaram a pé enxuto. Mas pela fé, tinham que ter fé. Porque qualquer hora aquele monte podia cair. Não caía nada, Deus falou que não ia cair. O faraó entrou. Quando Israel passou o último soldado, Deus diz: Moisés, fere a água. Feriu, as águas voltaram normal, acabou aquela gelatina lá, vieram água pesada. Há poucos dias a imprensa mostrou aí, não sei se é verdade ou não, rodas de carroça no fundo do Mar Vermelho, ossos de pessoas, porque ali ficou todo o exército de faraó. Aí o Israel saiu sozinho do outro lado lá. Então ele foi com Moisés. E com Josué agora, era tempo de chuva, a água estava transbordando. Aí quando os sacerdotes pisaram, a água começou a fazer assim um montão, uma parede invisível, maior do que a parede de aço, porque a de aço também tem que ter muita estrutura para segurar o peso. E foi chegando água, foi chegando água, foi chegando água, mas não tinha parede. Só pela fé. E eles então passaram até enxuto. Deus foi com Josué. Cada vez que oramos, Deus cura, Deus é conosco. Deus nos deu mais um dom. Amém. Irmãos, Salmo 106, eu vou começar cada dia falando um versículo, começando no versículo 7 hoje. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Os israelenses estavam no Egito, escravos. Moisés foi lá e teve que ser usado por Deus 10 vezes para quebrar o faraó. Mas os pais das famílias, e era o sistema patriarcal, o pai, o patriarca que mandava, eles não atentaram para as maravilhas de Deus. Deus podia ter feito coisas mais gloriosas. A gente viu ali no Barreiro quantas pessoas andaram. Ali o tempo não dá, mas teve uma senhora, para você ver direitinho, que quando ela veio, eu fiquei olhando. Eu parei assim e fiquei olhando. Ela fazia careta com a bengala dela. Aí depois eu falei, quando eu vi outra, e a senhora não vai? Vai, mas aí os fotógrafos ainda, os cinegrafistas não estão experientes ainda para pegar rápido o negócio. Eu falei, me dá a muleta aqui. Ela saiu. Pode ir, só está curado. Então, correu. E ali eu não mandei ninguém correr, mesmo saíram correndo já de vez. Já está doutrina isso. Deus curou, já pode correr. Aí eles não atentaram, nós não estamos prestando atenção nisso. Quando a gente examina, atentar é examinar bem cuidadosamente uma bênção que nós recebemos, como aconteceu, ou que o outro recebeu, como ocorreu aquela bênção, aí a gente recebe uma iluminação de Deus, e quando vamos orar, vamos melhorar. Mas tem pessoa que não está melhorando, ela está retrocedendo, porque não examina. Eles não examinaram, caíram várias vezes em sofrimentos. E diz mais aqui, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, que Deus dispensou para nós. Missionário, eu preciso que Deus tenha misericórdia de mim. Ele não vai ter mais misericórdia de você. Ele já teve. Você chegou atrasado? Não, é só você pegar agora. Ele já deu a misericórdia para ele, que ela nunca termina. Para ele, para aquele povo, e deu para nós também agora. A gente pode pegar a misericórdia de Deus. O que é misericórdia? É quando você vê uma pessoa que fez tanta coisa errada, está caída, e você vai lá, é um ser humano, tenta ganhar ela para Jesus, ajuda, às vezes dá até uma ajuda para ela se alimentar, que não está podendo. Você está sendo misericordioso, porque o perdido diz, tem que matar essa peste. Não, é uma pessoa igual a gente. E por que ele errou? Porque tinha um demônio nele, agora está liberto. E se nós libertamos, é porque Deus teve misericórdia. E Deus tem misericórdia. E se não fosse essa misericórdia, nenhum de nós estaríamos na presença de Deus. Eles não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar. Eles atravessaram, mas perturbaram Moisés. E o Moisés está orando, Moisés, isso é coisa séria. Olha aqui, você vai acabar com esse povo. Esse mar aí abriu, está certo, mas olha essa parede para gelatina. Vamos dizer que esse troço rebenta aí, quem é que vai nadar? E os velhinhos, como é que vão nadar? Os novos, e a água só aquele peso. E foram falando, e Moisés está orando. Deus gritou, Moisés, por que você está orando? Manda o povo que marcha aí, diga.
Aí o povo marchou, quer dizer, eles não lembraram do que Deus fez. A gente não lembra, a gente fica às vezes perturbando Deus. Deus, eu preciso de ti. Já precisou e já ajudou você. E que mais que está escrito aqui no versículo? Sim, o mar vermelho, ali, mas esse mar foi domado, foi aberto. A internet há pouco tempo mostrou as carroças roda de carroça, ela dizendo que isso aqui é do pessoal do Egito, que depois o faraó veio atrás, que morreram lá no Mar Vermelho. Não sei, não vou falar se é ou não. Eles que são da ciência, que devem dizer, porque eles fazem até a pesquisa há quanto tempo aconteceu aquilo e tudo. Mas que Deus fez, fez. Está aqui, eu creio. Isso você tem que crer. Palavra de Deus falou com você, prepare-se, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, e isso para a glória dele, babilônicos. E aí o Dari depois substituiu o Ciro. E ele, então, os medo-persas, o reinado deles até então foi o maior do mundo. Pegou toda aquela área do babilônico, até ali onde estava Israel, aquela parte toda ali, e foi até Israel, meu problema não, ali perto ali. E foi até a Índia, se estendeu muito. Então, o Dario, iluminado por Deus, ele fez uma divisão, ele colocou a 127 presidentes em cada país daquele ali, senão ele não governaria tudo. E tem mais, as 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Então ele governava através daqueles homens que chamou de presidente. Não foram eleitos, mas nessa área quem manda é você. E sobre eles 3 príncipes que fariam a conexão com Dario. O homem era inteligente, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. E por que Daniel, sendo um escravo, que era no tempo de Nabucodonosor, dos babilônicos, vindo lá de Israel, preso como escravo, passa a ser agora, dos 3, ele era um. E sobre os 127 presidentes. Olha como é que Deus faz com o povo dele. Porque Daniel foi fiel a Deus. E o Dari ainda tinha mais alguma coisa para fazer com Daniel. Ele observou, era um homem inteligente. O Ciro foi que começou a permitir que se voltasse para Israel. E o Dario mandou, disse ao sacerdote Esdras, pega o que gastar, pega do tesouro do reino. Eu quero que aquela cidade seja reconstruída. Como Deus faz as coisas. Olha o versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque ele havia um espírito excelente. Irmão, nós temos esse espírito excelente, que é o Espírito Santo de Deus. A gente não tem que brigar para poder as coisas acontecerem, não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Temos esse espírito excelente, a gente vai se preparando, nós vamos nos preparando para que possa um dia Deus abrir a porta e a gente não fazer feio. O Daniel foi essa pessoa. E a palavra que eu trago para você hoje é que esse espírito excelente nós temos. O dia que aceitamos Jesus, passamos a ser morada do Deus que criou todas as coisas. Só tem um Deus que é Ele. Criou nele, por Ele e para Ele. E nós então, hoje nós somos, existimos e nos movemos em Deus. E com esse Espírito excelente que Ele nos dá, a gente vai se consagrando e vai sendo usado por Deus. E nós não estamos aqui para sermos usados só no mundo material, também lá, mas principalmente no mundo espiritual. Se você ainda não tem ajudado uma pessoa em oração, não tem levado uma pessoa a Cristo, você vai chegar na eternidade, graças a Deus, com Jesus. Mas vai chegar lá leso de tudo. Você não tem aquela recompensa que Ele vai dar, porque uma vida que você ganha vale mais do que o ouro todo do mundo. E nós estamos numa fase, não é de ganhar uma vida não, de ganhar várias vidas, porque o povo está descobrindo que o Evangelho é o poder de Deus.
Custou para descobrir isso, que não é religião. Nós não pregamos religião, não tem conceitos dos homens. O missionário disse, vão fazer, eu não disse nada. Quem fala é o Espírito de Deus. Não quero nada daquilo que eu penso, que eu falo, que seja registrado. Eu quero que sim, aquilo que Deus falou, registrado no seu coração, porque aí você vai ser uma bênção. E você vai conseguir, como Daniel conseguiu, um ex-escravo, agora vai ser colocado como o chefe daqueles cidadãos que os príncipes, eram 3 príncipes, vai ser o chefe deles, vai ser o primeiro-ministro. Mas aí teve uma aprovação séria. E no mundo tereis aflições, mas eu venci. Ele venceu, nós vamos vencer também. Pode ter certeza. Não jogue a toalha de jeito algum. Você está pronto para jogar a toalha, não faça isso. Você não vai ter outra vida melhor do que se você continuar com Jesus. Continue com Ele, você vai ter. Só Jesus dá a felicidade que você precisa. Amém? Nós vamos agora fazer uma oração e para Deus operar, porque já você está mais do que preparado agora. O poder de Deus está aqui, o mesmo poder que esteve lá no bairro Barreiro. Então lá no Barreiro foi uma coisa bonita. É local bem movimentado. Essa parte de Belo Horizonte eu não conhecia muito não. Depois eu fui para o aeroporto, tudo cheio de trânsito, parecendo São Paulo. Olha, foi uma dificuldade, mas chegamos lá em nome do Senhor. Agora pode ser dificuldade para você receber a bênção, que você não está acostumado, mas Deus quer dar. Eu vou orar, você ora comigo e creia. A mão de Deus vai passar e vai abrir ouvido surdo, vista embaçada, vai tirar outras coisas. E você que está sofrendo pode tomar posse hoje, porque Deus te trouxe aqui não para você ser envergonhado, mas para você ser exaltado em nome de Jesus. Você se exaltar para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, quem precisa da oração. Quem não precisa falar com Deus agora. Você não está precisando, mas você está precisando, vamos tomar posse. E quando você receber a bênção, não vai me bancar o acanhado, não, envergonhado, não, eu fico sem jeito. Não, você levanta a mão e fala, missionário, passou que o anjo de Deus aqui me curou, sumiu o meu mal. Eu não vou orar para brincar, e você não veio aqui para receber oração brincando. Curve a cabeça, feche os olhos. Pai, eu entro em Tua presença agora, em nome de Jesus, para jogar por terra tudo que não presta. Essa força maligna está tocando nessa pessoa, ela vai ser destruída agora e vai sair. Essa dor vai desaparecer. Esse mal tem que sumir dessa vida. Como ministro da palavra de Deus, eu entro em batalha agora e digo, mal, chegou a hora de você sair, chegou a hora de você bater em retirada. Vai falando sério com Deus agora, em nome de Jesus está repreendido. Eu repreendo todo mal, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, lá nos miolos, lá essa pessoa que está com esquecimento, que está com Alzheimer, com demência, que está com Parkinson, que está com esquizofrenia ou qualquer outro problema mental, você está amarrado agora, espírito, você sabe que eu te localizei, amarrei agora e te arranco dessa vida e te ordeno, saia, que eu estou mandando espírito imundo da enfermidade, da perturbação, solta essa pessoa agora, pega os seus caroços agora e vai saindo. Deus, põe fogo onde está o caroço nessa pessoa agora, vai queimando, porque ela não vai ficar mais com esse mal. Eu estou ordenando agora, vai forte, que Deus está passando, Deus está lhe visitando agora, e Ele vai curar agora. Você tem que sair, isso é uma ordem, não permaneça, sai do pé dessa pessoa também agora, que para pisar está difícil, pois agora vai ser fácil. Eu estou determinando, vai saindo de toda parte, e hoje que tem muitas irmãs aqui, você que pôs a endometriose, saia com essa praga, é a última vez que você esteve nela, que agora você vai sair, entupiu as trompas, mexeu no útero dela, vai saindo também agora, em nome de Cristo. Eu ordeno agora, vai embora, saia, vai embora, saia. Eu ordeno agora, e vai saindo com artrite, com artrose, tendinite, com a bursite, todo mal saia.
Em nome de Jesus. Pai, eu declaro que quem orou comigo com fé agora está curado e liberto em nome de Cristo. E você diz: eu creio. Olha para mim agora. Agora faz o que você não podia fazer, sem vergonha alguma. E se eu não conseguir? Já não vai conseguir, você está negativo. Se você não podia levantar os braços, levante lá em cima lá. Não podia pôr a mão nas costas, aqui na nuca, ponha. Não podia dobrar aqui nas costas, dobre agora. Não podia mexer com o joelho, mexa agora em nome de Jesus. Vai fazendo que Deus está operando. Melhorou um pouquinho, Deus já começou a operar. É aquele que começa e termina. Você pode ter certeza. Ele trouxe você para receber a bênção. Procura agora o caroço, a dor, a infecção, a inflamação, aperte lá, porque Deus está operando. Ô missionário, sumiu o meu mal aqui agora. Quem é que o mal já sumiu? É só levantar a mão, eu vou contar, eu não vou perguntar não, que não vai dar tempo. Levanta, deixa eu desse lado aqui. Quem estava com a dor, com mal-estar e missionário desapareceu agora? Só levantar a mão, quero contar 1, 2 pessoas, 3, 4, 5, que mais? Faz assim com a mão que é melhor. 6, 7, 8, 9, 10. Desse lado mais alguém? 10, eu já vi a senhora, já contei isso, 10, aqui no meio agora, levanta a mão, 11, 12, 13, 14, faz assim com a mão, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 30, 32, 33, 34, e desse lado aqui já estamos com 34, em nome de Cristo, levanta a mão assim que eu quero falar, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 57, está na galeria, desse lado aqui, 8, 58, desse lado aqui, 59, 60, 61, 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou 68 já, do lado de cá da minha direita aqui, levanta a mão que eu quero ver agora, 69, 70, 1, 2, faz assim, 3 pessoas, 73 pessoas, se eu não errei, uma a mais, uma a menos, fica, vamos dizer assim. Tem no saguão também? Então uma pessoa conta lá no saguão e me dá a resposta agora. Não comportou aqui, então está no saguão aqui. Tem que fazer a nossa igreja, pessoal, tem que orar sério aí, tá? Estou precisando de colegação. 30 lá? São 73, 76, com 30, 96. Aplauda a Jesus.